Olá, boa noite. Tudo bom? Para quem está chegando, eu vou colocar aqui, vou fixar no comentário o nome da nossa live. Oi, Thalita. Tá, me chama. Eu tô só fixando o nome da nossa live aqui. Já aceitando a Thalita. Oi, Ana Cris. Tudo bem? Boa noite. Oi, Entrei. Tá. Tudo bem? Eu tô aqui, tudo jóia, bonitona. Eu Tudo tô bem, aqui também. só fixando o comentário. Eu e a. Peraí, ver se eu sei fazer isso, gente. Tá, vou esperar Vou você se organizar, então. me organizar. Que demanda, né? Resolver essas coisas Eu fiz. de Oi, Alex. internet. Eu fiz isso tão fácil da outra vez. Eu já não A sei. Adriana entrou e me escreveu agora há pouco, estava esperando também. Ai, que ótimo. É, não tô conseguindo. Mas tudo bem. Eu ia fixar o comentário da. Ah, consegui. Conseguiu? Só para para quem entrar saber do que a gente está falando, que às vezes aparecem algumas pessoas que não sabem muito do que é live. E aí, tá, eu vou deixar É. liberado os comentários e depois, quando fica salvo, aí eles não aparecem, então aparece melhor você. É porque se eu Ah, tiro não tem agora, problema. a gente não consegue Lê interagir com aqui. as pessoas, né? Saber o que as pessoas estão com dúvida, enfim. Então eu acho Tá, mais legal deixar. Tudo bem? tá. Não, pra mim tá ótimo. Tranquilo. Eu Então, não me importo. vamos Tô lá. me vendo aqui também. As pessoas estão entrando, mas acho que a gente pode começar. Eu queria, na verdade, eu tinha pedido até para a Thalita me mandar como ela queria ser apresentada, mas eu vou apresentar a Thalita. Ah, é? Para a gente começar, né, tá? Acho que quem tá vindo aqui pela Thalita também vou me apresentar. Então, eu sou Miriam, né, terapeuta ocupacional infantil e trabalho com crianças com diferentes, né, diferentes populações. Então, crianças que têm autismo, paralisia cerebral, crianças com algum tipo de dificuldade ou de deficiência, né? Então, essa é minha população, a população que eu atendo. Mas é claro que eu acabo, né, acompanhando muito essas mães, né? Além de ser mãe, terapeuta e mãe, eu acompanho essas mães, né? Assim, no consultório toda semana. Então, essa questão do autocuidado que eu propus para a Thalita falar é justamente por causa disso, né? Porque é uma demanda muito grande, né, das mães do consultório. E, por outro lado, eu percebo o quanto isso impacta o cuidado com os próprios filhos, né? Então, eu sinto que às vezes a gente fica numa demanda muito grande para essas mães de cuidar dos filhos e de fazer as orientações que a gente tem, e de seguir o que a gente pede, né? E às vezes esquece que essa mãe, na verdade, não está conseguindo nem se cuidar, né? Ou nem se olhar ainda. Então, a Thalita é psicóloga, né? É psicóloga junguiana, né? E arte terapeuta, psicóloga clínica. E tem um trabalho muito bonito, né? Muito bacana também com essa questão do feminino, né? Com mulheres. E então eu achei que tinha muito a ver, né? Trazer a Thalita para falar sobre isso, porque a questão do autocuidado eu acho que passa muito a Thalita vai falar muito melhor do que eu, mas também muito por essa questão do resgate mesmo, né? Dessa mulher depois da maternidade, que eu acho que a maternidade traz muitas mudanças, mas eu acho que tem um resgate aí que pode ser feito, né? Independente, na verdade, da criança ter ou não, né? Do filho demandar ou não uma atenção maior, uma atenção especial, acho que tem aí uma mãe que precisa ser cuidada, né? E eu vi que muita gente se interessou, né? Muitas mães, enfim. Eu acho que a gente pode começar daí. Não sei se você quer se apresentar de alguma outra forma. E Eu acho que a sua apresentação tá ótima, até porque senão a gente fica muito tempo na apresentação, né? E esse tema
rende muito, tem muita coisa para falar, na verdade, né? Mas eu acho que é interessante falar assim que nesse trabalho que eu tenho como psicóloga clínica e eu acabo atendendo também famílias de alguma forma, além das mulheres, eu percebo que esse olhar para o feminino como um aspecto que a gente precisa cuidar na família toda, nas mulheres também, principalmente, mas no jeito de lidar com a vida que a gente leva como dentro Uhum, da sociedade é muito importante, assim. Então, eu acho que isso foi o que me levou também para esse olhar para as mulheres, né? Assim, ter uhum, contato também com esse público. E aí, dentro disso, eu também tenho o trabalho com a sexualidade feminina, né? Que aí também me surgiu uhum, essa questão da sexualidade feminina, que eu acho que é uma coisa que é legal trazer também, que a minha ideia sim. nesse projeto é cuidar de meninas e mulheres, não é só né, para as mulheres mais velhas, é pensar numa transformação, num cuidado mais integral e de desenvolvimento humano mesmo, acho que é essa a questão. E explicar o nome Despertar Criativo, porque eu na minha página eu tô com Despertar Criativo e não como Sim. Thalita Arruda, né? E quando eu criei o Despertar, acho que a minha ideia era poder falar com todo mundo, falar de psicologia, mas falar de história, falar de relações, de desenvolvimento mesmo, assim. Então, eu estou ali me colocando muitas vezes como psicóloga, mas também falando da vida de forma geral e trazendo a criatividade na vida. Era essa a ideia. Por isso que eu acho que por isso que eu usei esse nome, né, para pegar bastante tema. Assim, eu acho que isso envolve muito a mulher poder olhar para si mesma, assim. Pegando um gancho, Miriam, no que você falou sobre esse processo de transformação da mulher que a maternidade traz, Uhum, é, acho que dentro do mundo que a gente vive, ele é mesmo um processo muito intenso, de uma transformação muito concreta, né? Porque, inclusive, como lidar com todas as coisas que eram vividas antes em relação a trabalho, por exemplo, a várias uhum, funções que a mulher hoje estabelece na vida e poder dar continuidade a isso, né? Depois que você tem um filho e tudo mais, como viver isso na sua vida. Então, eu acho assim que a maternidade é esse processo de transformação, de levar para uma coisa bem instintiva, primitiva, da mulher se transformar, se conhecer, mas por outro lado, usar isso também que foi vivido ali nesse processo para a vida depois, para ela cuidar dela mesma. uhum. É, eu lembrei, pensando um pouco nessa questão do autocuidado, eu lembrei assim, quando você está gestante, tem todo um cuidado das pessoas em volta com você, né? De Uhum, que o quanto as pessoas olham para você como querendo cuidar de você, como se você uhum, precisasse desse cuidado. E aí muitas mulheres falam, nossa, depois parece que isso se perde. O olhar tá para a criança e para uhum, mim mesma, né? E uhum. até, e até esse olhar da mulher poder falar, não, eu mereço continuar me cuidando. Acho que também tem Sim, uma relação com assumir, isso. assumir esse cuidado, né, tá? Depois, né? Uma coisa que a gente precisa aprender mesmo, né? Que não vai mais Sim, vir do outro, mas que vai precisar vir da gente mesmo, né? Eu acho que sim. E aí o que eu queria, né, te perguntar é assim, em relação a essa questão que a gente está falando, né, da maternidade e um pouco do que você já trouxe dessa mudança, né, que a mulher sofre, que a gente falou aqui um pouco. Uma coisa que eu escuto muito, assim, é o quanto que essas mulheres, até numa pergunta que eu fiz durante a semana, né, a maioria das mulheres respondeu, assim, a maioria absoluta, que vive isso, que é além do outro, né, parece que não está prestando atenção mais nela, é uma questão dela se esquecer dela mesma, né, dela se esquecer de quem ela era. Então, essa é uma queixa que eu escuto muito. Então, se transformou em mãe e aí, de repente, eu não sei mais quem eu sou. Eu mudei tanto que agora parece que eu não sei mais o que eu sou, o que eu gosto. É, é como se fosse uma nova mulher mesmo, né? Assim, e eu fico pensando que um tanto disso é natural,
né? Porque a gente realmente não é mais É a uma mesma, né? nova. Assim, quem me conhece aqui, quem está chegando, eu tenho 2 filhos e eu continuo sendo terapeuta infantil, quer dizer, minha profissão não mudou, né? Eu continuo casada, então muitos papéis continuam os mesmos, mas eu mudei completamente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, depois que meus filhos nasceram. Então eu acho que a gente realmente não é mais a mesma. Mas o que quando essas mulheres me falam isso, eu sinto o lado, digamos, sombrio ou negativo dessa mudança, né? De se perder, né? Essa mudança, mas essa mulher não conseguir se encontrar. E aí o que eu queria perguntar para você é assim, quando é que isso é preocupante? Né? Ou assim, quando é que isso acende uma luz de que, opa, eu estou realmente perdida, eu estou realmente precisando de ajuda, né? Eu não sei mais quem eu sou. Então, essa é uma Uhum. questão que eu acho que também é sempre muito trazida, assim, por essas mães. Uhum. É, eu acho que a gente precisa. Tem muitos aspectos, né? Mas eu acho assim que primeiro olhar para a frequência e a intensidade disso, até pensando um pouco na sensação que a mulher tem em relação a isso de não ser ela mesma, de se sentir perdida em relação a algumas coisas que ela gostaria de fazer na vida, ou que ela já fez na vida. Então, o quanto ela não ocupa a própria vida com coisas que dão prazer para ela. Eu acho que essa é uma questão importante. Eu acho também, Miriam, que é importante falar assim que por um tempo isso acontece mesmo, né? Assim, antes de poder dizer que tem que ser diferente, eu acho que é importante assumir que por um tempo isso acontece mesmo e que tudo bem. Porque também Uhum, muitas vezes a gente vê uma cobrança muito grande em que as coisas já estejam diferentes, já estejam estabelecidas, a vida já seja muito prazerosa, sendo que tem uma mudança enorme acontecendo. E uhum, aí, uhum, às vezes, é suportar isso emocionalmente, né? Falando mesmo, porque não é fácil em relação a todas as cobranças, inclusive, que a mulher mesmo que socialmente vive e que cada mulher se coloca uhum, também, de acordo com a sua história, enfim. Então, sim, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, entender que por um tempo é assim mesmo, que a gente precisa se dar esse espaço para isso, e uhum, considerar, e uma outra coisa, assim, que eu acho importante é a partir desse sentimento de falta de prazer em estar, em fazer coisas que você fazia e que não necessariamente estão relacionadas ao seu filho. Eu acho que se isso começa a ficar muito intenso na vida, se tudo que uhum, você sente prazer ou você prazer é uma palavra complicada, mas assim, é que às vezes o prazer está muito relacionado a se sentir útil, né? Parece que se você for útil para alguém, isso te dá prazer. E aí eu acho que a gente precisa repensar isso, porque o prazer tem a ver com, às vezes, ir passear no parque só e tomar um ventinho na cara e se sentir uhum, bem com isso. E não essa ideia da maternidade como o tempo todo estar fazendo algo para alguém ou ter que cuidar de alguém, né? Maternar o tempo todo. E é muito interessante porque se a maternidade é um processo de entrega para você cuidar de alguém, como a gente pode deixar de cuidar da gente mesmo, né? Se a gente está sim, valorizando tanto cuidado nessa sim, hora, sim. como que a gente esquece do cuidado com a gente? Então, eu acho que é Na esse, verdade, esse o ponto. não tem nem combustível, né? Tá usando assim, né? Você não vai ter nem como cuidar, né? Que isso é uma outra coisa que eu queria te perguntar. Além da questão, claro, que é muito importante a gente se cuidar para a gente mesma, para a gente ficar bem, né? Então, a importância do autocuidado em qualquer fase. A gente sabe que é importante e no pós-parto e, né, depois, muito, muito importante. O que a gente vê, que é um pouco que eu falei no começo, é que isso reflete muito nas relações, inclusive com os filhos, né? Porque, na verdade, se essa mãe não está bem, é quase impossível pedir para ela cuidar bem do filho ou, né, ter uma relação bacana com o marido. Uhum. Então, também É, tem isso, né, tá? sim. Para ela conseguir cuidar, ela precisa se cuidar também, né? Assim. É, pensando um pouco, Miriam, em uma outra coisa assim que eu acho que também pode ajudar,
uma mulher a ter essa percepção é a questão da criatividade, assim, o quanto você está conseguindo criar coisas para a sua própria vida. Eu acho que usar essa questão prazer e criatividade são Tá. coisas que inserir assim, em perguntas pessoais quando uma mulher, para ela se fazer assim, como ela está se sentindo em relação a isso. E nesse aspecto da relação com os filhos e com as outras pessoas, né? Parceiros, parceiras, amigos e tudo Uhum. mais, eu vejo que a gente tem que. Eu brinquei agora há pouco sobre o cuidado como uma coisa tão importante, mas a gente tem que refletir também sobre essa questão do quanto, quando a gente se relaciona com os nossos filhos, a gente está ensinando também sobre as emoções, né? Nós somos um espelho. Então, se a gente quer Uhum. ensinar eles a se cuidar, como que a gente pode não se cuidar? Como a gente pode não estar bem emocionalmente, assim, e não assumir isso pra gente? Porque o problema não é não estar bem, é não querer assumir isso pra gente para se cuidar mesmo. Eu acho que Sim, nesse processo, quando você assume algo para você mesma, você já está ensinando algo para o seu filho, que ele pode sim ficar triste ou ficar com raiva, mas que aí vai descobrir formas de lidar com isso. que Então, acho legal. que essa é uma coisa que eu acho que ajuda as mães a se permitir um pouco viver os próprios sentimentos, porque às vezes Uhum. o que eu sinto é que as mães querem bloquear os seus sentimentos para Uhum. poder, como se isso fosse favorecer a criança. E isso não vai, porque você está ensinando, o que você está ensinando? A negar algo que tá tão claro ali, que a criança sente, né? Que Sim, inconscientemente a criança está nessa dinâmica familiar. Então ela pode não saber sim, nomear e um monte de coisa, mas ela está sentindo algo que está acontecendo. sim. Então acho que esse é algo que a mulher precisa fazer também, assim, de poder assumir essa necessidade, de poder olhar para aquilo que ela sente, às vezes até de se perguntar, nossa, como eu estou me sentindo? Deixa eu pensar assim que sentimento que isso me gera, porque às vezes passar por uma situação com um filho, por exemplo, que te gera muita raiva ou frustração, tem mais a ver com a frustração que você tem de não poder fazer as suas coisas do que necessariamente o filho em si está te demandando alguma coisa. E aí Sim, poder falar, não, sim. isso é meu. Né? Pedir um tempo para o filho e Agora aí na olhar para quarentena, você. né? Agora na Pode falar. quarentena está acontecendo muito, né, com as mães. Se a gente pensar comigo, com todas as mães, né? Você, na verdade, a criança tá. Tinha até uma psicóloga ontem que a gente estava conversando, ela falou, eu até estou me surpreendendo positivamente com as crianças, como elas estão lidando bem com a quarentena. A questão é que a gente está sem paciência, porque a gente tem que trabalhar e tem que, né, cuidar da casa e tem, então é muito mais uma falta de paciência nossa, acho que é isso que você está trazendo, né, de reconhecer que é uma questão nossa e não necessariamente deles estarem mais difíceis, deles estarem mais, né, mas que é uma questão Sim. nossa. E quando você fala do autocuidado, tá, eu achei bem legal você falar essa questão da criatividade, porque o que eu vejo é uma confusão também muito grande de autocuidado com, como que eu vou dizer, com uma questão estética. Então, assim, eu vou me cuidar, ou então, você precisa se cuidar, né? Quase que numa cobrança para que essa mulher vá fazer a unha, Uhum. vá para academia. Então, assim, se ela tá ótima, ela já teve nenê e ela já tá se cuidando, né? Mas, e não que Uhum. isso seja negativo, né? Muitas vezes, e para muitas mulheres, isso é um ponto importante, né? Cuidar da questão de fazer a unha, de fazer o cabelo, de, enfim, voltar a malhar. Mas não é disso que a gente está falando, né? É de uma coisa muito mais profunda que isso, né? Então, quando você fala da criatividade, também eu acho que é uma boa referência, né, para a gente pensar isso, esse autocuidado. Por exemplo, você está falando a coisa do salão de beleza. Se para você ir fazer a unha é um momento que você vai relaxar, que você vai poder pensar em outras coisas, você vai conseguir se desligar um pouco de uma certa dinâmica ali familiar que está te sobrecarregando, que não está deixando você pensar um pouco em você. Eu acho que isso pode ser um autocuidado. Mas se você vai fazer a unha só para você mostrar para alguém que você fez a unha, né? Que você tá bonita, eu acho que aí já é uma outra questão, assim, para cumprir algo que esperam de você. Então tem muito a ver com a relação que essa mulher vai estabelecer. Quando eu falo de criatividade,
eu acho que criatividade é um jeito de criar para si mesma, né? E pode ser separando um tempo para fazer uma comida que você gosta. Pode ser, acho que pode ser muitas coisas, né? Assim, eu acho que a criatividade ela aparece na vida desde ler um livro, ou como eu falei agora há pouco no começo, não, eu vou passear. Eu acho que a criatividade ela pode aparecer de várias formas. É você sentir que você é capaz de criar coisas para você mesma, de dar prazer para você mesma e de conseguir fazer um pouquinho dessa separação, que eu acho que principalmente no começo a gente sabe que fica tudo misturado mesmo, né, entre mãe e filho. Então, de Uhum, conseguir fazer uhum, um pouco dessa separação que a gente demora tempo para entender que é necessária. E aí, nesse uhum. sentido, a gente ocupou aqui muito tempo falando até dessa coisa relação mãe e filho, mas eu acredito que aí nesse sentido vai ter espaço, inclusive, para as outras pessoas da vida dessa mulher, não é? Uhum, É, uhum. enfim, o parceiro, a É. parceira, os amigos, de ela Ó, poder ver que existe a vida para também fora, assim, que sim, que a relação com o tempo é outra, o que ela pensa é outra coisa também, né? Que o tempo em que ela vai pensar no que ela precisa fazer com o filho é outro mesmo, que existe uma relação uhum. de dependência mesmo e que ela precisa Sim. entregar parte da energia de vida dela, da disponibilidade dela para esse filho, ainda mais dependendo da idade, né? Que não dá para a gente entrar nisso, Uhum, mas eu acho que a gente esse afrouxamento aí dessa dependência, ela vai acontecendo também conforme o uhum, desenvolvimento da criança. E, uhum, inclusive, isso favorece o desenvolvimento da criança, né? Você conseguindo fazer um pouco essa separação. Mas quando uma mulher pode reconhecer os seus sentimentos, tô com raiva agora, ai, minha raiva é do quê? É raiva disso. Ela vai ter uma relação melhor com os filhos e com os outros também, porque ela vai começar a olhar para ela mesma e para as próprias necessidades, né? uhum. E você está falando, você falou uma coisa legal agora, que é a questão da rede de apoio, né? Assim, a gente sabe que isso é uma, principalmente nas grandes cidades igual São Paulo, quem foi mãe em São Paulo, que é mãe em São Paulo, ou no Rio, ou né, em cidades maiores, eu acho que essa questão da rede de apoio é mais difícil. Mas ela é muito importante, né? Assim, e a rede de apoio às vezes é só o parceiro, às vezes é a avó, às vezes é uma amiga, mas ela é importante tanto para a gente conseguir sair, se cuidar, ou né, fazer o que a gente quer fazer, como para, como você falou, para a criança também, né? E aprendendo sobre esse distanciamento, né? Ela tem uma função também, não só para a mãe, né? Mas também para a É, criança. eu acho que a rede de apoio, ela tem uma função, inclusive, de ensinar para a criança a alteridade, né? Como as outras pessoas resolvem aquilo, como as outras pessoas vivem aquilo. Se a gente for pensar em bebês, tem a questão são outro rosto humano. Ela começa a conhecer as pessoas a partir desse contato também. É, nesse aspecto, pensando na criança, assim, tem muitas coisas que favorecem. A função materna, ela é essencial e é assim, muito importante, não tem como tirar esse lugar da função materna. Mas também é legal que na função materna existe espaço para esses outros, assim. Isso vai ajudar no desenvolvimento da criança. Mas olhando para a mulher nesse aspecto, também eu acho que é isso o que faz com que ela consiga também ter um pouco mais de espaço para olhar para a própria vida, né? Se você está muito sobrecarregada, sem espaço nenhum para poder, sem que você tenha uma rede ou que você tenha alguém que possa te Uhum, ajudar ou que você possa delegar algo, enfim, fica muito difícil mesmo sobrar espaço para procurar uma terapia ou para fazer um exercício, para uhum, ler um livro. uhum. Acho que porque aí a gente pode considerar que existem muitas mães, muitos tipos de mães, né? Pensando em Sim, São Paulo, por exemplo, na nossa sociedade, né? Que tem suporte, que não tem, aí também sim, bem complexo nesse aspecto. sim. E
A outra questão que eu acho que a gente fala é assim, que as mães também se queixam, né? Que eu acho que faz parte também desse processo, é que as mães se queixam muito dessa questão do isolamento, né? De se sentirem isoladas depois do nascimento de um filho, né? Não necessariamente eu acho que é um isolamento concreto, né? Porque às vezes essa mulher está rodeada de outras pessoas, né? É claro que eu acho que tem as duas situações. Acho que tem um isolamento real, né? Assim, de mulheres ou mães solos, ou mulheres que estão ali sozinhas na maior parte do tempo com esse bebê. Mas eu acho que às vezes é uma sensação também de isolamento, porque na verdade ela está vivendo um momento que é muito único, né? Assim, essa mulher e esse bebê, como você falou, nesse comecinho, nessa simbiose, em que estão só os dois, só os dois, só os dois, por mais que tenha outras pessoas na cena, digamos assim, em volta, essa sensação de solidão, né? Como se só ela estivesse passando por aquilo, como se, né? O bebê dependesse, não é como se o bebê realmente depende dela, né? É cem por Uhum, cento, não é isso. uma sensação, é real isso. Então, e aí muitas mães, eu percebo assim, como é que eu saio desse isolamento, né? Como é que eu saio dessa sensação de isolamento, né? Que movimento eu faço? E eu não sei se tem uma resposta, porque eu acho que tem fases, né? Como a gente falou no começo, talvez isso, você trouxe isso, né? Talvez isso seja assim, e suportar isso, né? Seja também uma necessidade. Por outro lado, né? Eu acho que quando isso perdura muito tempo, então, como você falou, quando essa criança já está mais desenvolvida, ou quando eu, por exemplo, vou te dar o exemplo das mães das crianças que eu atendo, né? Que são crianças muitas vezes que têm uma demanda muito grande, né? Então são mães que Uhum. se queixam muito da solidão e de fazerem tudo sozinha, né? Então levar para as terapias, cuidar desse filho. E nesses casos, essa mãe não vai necessariamente ter isso afrouxado ao longo do tempo, porque às vezes são crianças que têm uma demanda de suporte que dura muito tempo, né? Assim, o que eu fico pensando às vezes uma sugestão que eu dou é a questão de grupos, né? De pares, para essa mulher conseguir encontrar outras pessoas em situações semelhantes. Mas eu queria também te ouvir em relação a essa questão de isolamento, que eu acho que também é uma queixa muito grande, né, nas mães das crianças com deficiência, eu acho que é da maternidade também, né, isso. Sim, eu acho que é da maternidade, eu acho que, como você, depende muito do contexto em que essa mulher está vivendo, né? Você está falando das mães e que têm filhos que às vezes demandam mais mesmo e que, vamos pensar numa família em que tem o pai e a mãe, às vezes um abre mão do trabalho para poder dar conta, né, Uhum. de levar esse filho para as terapias e tudo mais, ou se organiza de uma forma diferente, tem alguma flexibilidade ali no trabalho. Então, alguém nessa família abre mão de algumas coisas para poder estar mais disponível para essa criança, e né, acho que Uhum. isso é importante falar. Mas eu vejo que essa questão do isolamento, assim, ela tem um lado que é bem inicial, assim, que acontece e que é bem natural e que é até essencial, mas por outro lado, quando você fica apenas isolada, sem conseguir ter outras pessoas que possam te chamar para sair um pouco desse mundo, sabe? Que às vezes pode ser um marido que te leva para jantar, ou às vezes pode ser você procurar sua terapia, às vezes pode ser suas amigas te dizendo, olha, a gente está aqui, existe vida aqui, vamos conversar, eu também posso te ajudar falando outras coisas. Eu acho que quando você está nessa situação de isolamento, é, é importante também que você tenha, acho que nesse caso não é nenhuma rede de apoio, mas você tenha pessoas de confiança para conseguir te ajudar a sair desse lugar. Porque acho que a rede de apoio entra pessoas que vão cuidar da criança. Eu acho que não, tem a ver com Sim, relações de confiança, sabe? De pessoas que tá. sabem que você está num momento mais difícil, de tentar discernir assim, o quanto você precisa estar tão entregue àquilo, o quanto você pode ser um pouco mais, resgatar um pouco de quem você é. E eu acredito que essas relações de confiança, que pode ser inclusive terapeuta, pode ser alguém
de grupo que você se identifique, pode ser amigos ou uma grande amiga com quem você possa ligar e conversar e falar sobre como você está se sentindo. Eu acho que poder ouvir um pouco também o que está fora, desde que seja de confiança, te ajuda a fazer essa saída. Porque quando a gente fica isolado também, a gente começa a ficar meio fechado, sem conseguir Uhum. enxergar que o mundo lá fora existe. A gente está vendo isso, assim, que agora a gente está vivendo um Sim. isolamento não só, né, da maternidade, mas da vida. Então, eu acredito que pensar nessas relações de confiança como forma de conseguir se abrir para conseguir fazer uma subida, para voltar um pouco para um outro caminho, não só de ficar tão isolada com essas questões da maternidade. Não sei se faz sentido para você aí dentro dessas mães que Não, você recebe. eu acho que faz, eu acho até que eu acho que é uma. Acaba sendo quase que brincando, né? Às vezes eu falo que acaba sendo até uma dica do que preparar no enxoval de bebê, né? E ter alguém que você fique encarregado de te resgatar, né? Lembrar que o mundo lá fora continua existindo, né? Porque eu Uhum. acho que às vezes a gente precisa mesmo, né? Precisa dessa. Não, exatamente, não é a rede de apoio que vai cuidar do bebê, mas é a rede de confiança. É bem isso que você falou, que vai nos resgatar, né? Que vai nos tirar desse mergulho, né? Porque é um mergulho mesmo, é uma descida mesmo, né? Então você vai precisar talvez ter alguém, né? Não sei se é tão fácil sair sozinha, então acho que É, faz muito sentido isso que você está sim, eu acho que é um processo bem falando. difícil mesmo, assim, sair sozinha disso. Vai depender muito da dinâmica familiar, das outras coisas também né, que essa mulher vive, mas acho que não é fácil sair sozinha, porque também é um universo, né? Assim, a criança, ela depende de você, então também tem algo que se você começa, você fazer essa separação, você precisa de ajuda. Porque a criança ela vai Uhum, demandar. Como eu disse lá no começo, não que você vai fazer a sua função materna, mas outras pessoas vão poder cuidar dessa criança também. Você também vai ter uhum, que dar espaço para isso, né, Miriam? Eu também acho que é um processo muito da mulher se abrir para se cuidar, porque também é de dar espaço para isso, de permitir que uhum, isso aconteça. E para o sim. próprio bem. Da mulher, né? Você fala. Para o próprio bem, para o próprio bem da mulher, que às vezes existe uma fantasia de que não, de que né, com essa função de mãe, esse lugar, ela vai estar fazendo o melhor para o filho ou o melhor para si mesma, mas a verdade é que quando ela consegue ir fazendo essa separação, ela vai fazer bem para ela mesma também, né? Para ela Sim, mesma sim, e para a criança, sim. com certeza, assim. Eu até postei recentemente um videozinho que eu recebi sobre essa questão de quebrar esse cordão umbilical entre mãe e filho no meu Despertar Criativas. Não sei se você chegou a ver, mas fala um Hum, pouco disso, assim, de uma forma mais exagerada, porque traz até desde o bebê até o homem adulto, mas tá. traz essa questão do quanto é importante que esse processo comece a ser vivido, senão são duas vidas que não vão sendo vividas, né? Que vão ficando muito ligadas e pouco livres. Para ser mais, Ah, com menos autonomia, acho que é essa a palavra. E a autonomia da mulher também, né? A gente fica sim, pensando muito sempre na criança, mas a gente está falando autonomia da mulher também. sim, exatamente. A gente foca, né, nos ganhos da criança, que sim são muito importantes, mas É, é exatamente isso. e a criança E ganha quando a mãe é mais autônoma também. A criança também ganha. A gente sim, não está falando de abandono, né? não, Existe uma confusão às vezes em relação a isso. A criança também ganha com isso, né? Eu acho que isso é uma visão que a gente tem que começar a mudar, a transformar. Existe acolhimento em relação à criança quando a mulher pode se acolher também.
Sim, e até às vezes com a frustração da ausência da mãe, né? Que é isso que você já falou lá na frente. Mesmo que a criança fique, a princípio, frustrada, que eu percebo que, aí falo até como mãe, né? Quando a gente vai fazer esse movimento de saída, principalmente quando a gente não está muito segura de que a gente quer ir ou de que a gente deve ir, né? Muitas vezes a criança resiste ou reluta. E se a gente deixa para a criança, né, essa possibilidade dela mostrar que está frustrada e que está tudo bem ela ficar com saudade, está tudo bem ela ficar frustrada, né, eu acho que também a culpa da gente diminui. Né? Tem até uma psicóloga que me acompanhou há um tempo que ela falava, vai com culpa mesmo, né? Porque nem sempre você vai conseguir sem culpa. Então vai com Uhum. culpa, né? Se você precisa ir, vai com a culpa mesmo, porque eu acho que é um pouco isso. Às vezes é tão difícil que se a gente ficar esperando, né? Você tá bem, a criança tá bem, tá todo mundo bem, para você ter coragem de ir para o mundo, você nunca vai, né? Você nunca corta esse cordão mesmo. Então É, eu acho que tem até alguém, só deixa eu ler aqui. Ah, eu precisei muito, a Adriana falando, eu precisei muito desse resgate depois que me tornei mãe. E ouvi que eu estava com frescura. Eu acho que é uma coisa é, que sim, a gente pode escutar, Adriana, né, assim, enfim, de pessoas que talvez entendam um pouco, ou que não tenham passado pela maternidade, ou que viveram a maternidade numa outra época, numa outra realidade. Então, mas eu acho que é muito importante, né, esse resgate, sim. Que bom que você por isso que a fez, gente né, que você foi fala. atrás. Acho que é por isso que precisam ser relações de confiança, né, Adriana? E que às vezes é mesmo com um terapeuta que você vai buscar. Eu também acho que tem a ver com isso, assim, que às vezes não, você pode encontrar no amigo como você pode não encontrar, né? Então, assim, por isso que precisam ser relações de confiança mesmo. E Sim. nesse aspecto, assim, já que eu estou falando um pouco de terapeuta, assim, como relação de confiança, eu acho que também é importante trazer, Miriam, que a maternidade, ela é um momento que mexe mesmo com muitos aspectos psicológicos, emocionais, né? Além de todas as coisas físicas, químicas e tudo mais que a Uhum, mulher passa, né? Hormonais e tudo mais, é algo que mexe com muitas questões psicológicas, né? De como essa sim. mulher qual foi a relação dessa mulher com a maternagem, né? Como que ela viveu a maternagem ali na hora dela como filha. Então, assim, também é um momento que faz parte querer se cuidar do ponto de vista emocional, psíquico, porque é um momento em que você mergulha num processo inconsciente e muitas vezes você precisa mesmo de uma ajuda para conseguir trazer isso Uhum, mais para a consciência, para ver por que, que as coisas estão tão desgastantes ou tão difíceis, ou porque você está tão fechada no seu processo e não quer se abrir. Eu acho que também a gente precisa olhar para isso assim, e não com culpa ou com cobrança, porque eu não sou capaz, mas eu acho que é mais com raça a própria história, sabe? De poder falar, uhum, nossa, isso que eu vivi me afeta, então eu quero olhar para isso porque eu quero ter uma relação melhor com a minha vida e até com os meus filhos. uhum. Pode ser mais leve, né, tá? Sim, pode ser mais A, leve, assim, ó. Eu acho. a, a França está falando, não tem um momento tranquilo, nunca vai ter. Exatamente, França. Se a gente esperar, né, assim, tá tudo zen para sair, por exemplo, a gente nunca vai para o mundo. Eu acho que eu sinto, pelo menos comigo, né, que eu tive essa idealização, fosse tocar sinos para que eu pudesse sair, né? E esse sino nunca vai tocar. Então, a gente tem que ir, seja para o trabalho, né? Que a gente queira ir, não é só tem, mas queira ir, queira achar atividade de prazer, queira ir para terapia, né? E a gente ficar esperando, ou mesmo a gente falou da academia, mas é uma coisa mesmo que a gente fica sempre protelando, né? Mas que nunca vai aparecer. Outro dia, uma amiga que teve filho recém-nascido me contou que estava indo para academia, acho que a neném estava com
50 dias, assim. E aí eu falei, você tá muito bem, mas não tava dizendo nem bem fisicamente, porque eu nem sei quem me conhece, eu não sou fã de academia, mas era assim, né? Se ela conseguiu já encontrar esse espaço, que é uma coisa que ela adora fazer, né, com o bebê, e claro, fazendo todos os ajustes e tal da amamentação, já é, né? Eu fiquei super feliz, porque eu imaginei isso. Ela já conseguiu, né, cavar esse espaço para ela, achar esse espaço. Então é um sinal que é muito bacana, mas que é difícil. Eu acho que a gente também fica esperando, né, o marido oferecer. Quer que eu fique com ele para você ir na academia? E nunca vai acontecer, né? Ou, por Salvo exemplo, talvez, pode falar. Salvo salvo talvez. talvez, né? Alguns milagres, mas não é o que é comum. Ou esperando, né, Miriam, que o marido faça do seu jeito. Porque tem É, isso também, né? Não, eu não posso deixar meu filho com ele, porque senão, ou com algum cuidador, enfim, porque senão não vai fazer desse jeito. Só que a gente, acho que é importante pensar que também, do outro jeito, também está ensinando alguma coisa para a criança. Assim, quando eu falo de alteridade, é isso. São os recursos emocionais que esse outro tem, que você tem, e que a criança vai aprender. E até o seu recurso emocional de poder não ficar nesse controle, de achar que tudo vai ter que ser do seu jeito, porque a vida da criança não vai ser mesmo. Então, até isso de poder suportar emocionalmente o outro cuidar do seu filho, que às vezes é o marido, então também é filho dele, né? Assim, então também é sim, responsabilidade dele, né? E aí é sim. isso, não vou deixar e vou lá. Porque é lógico que a criança pode falar, não, vou ficar com saudade da mamãe, enfim, chorar, enfim. Vamos ver como que ele vai lidar, como que isso vai acontecer. É uma oportunidade também. E você vai poder dialogar com seu filho, voltar. Você não está indo embora e abandonando, né? Que às vezes dá essa sensação, vou abandonar. Não, você vai poder falar, filho, daqui a pouco eu estou aqui, eu só vou lá trabalhar, ou vou encontrar com aquela tia, lembra a tia tal, minha amiga, enfim, acho que esse também é um processo da mulher também, ir reconhecendo esse espaço, Sim. né? Tá. E Ah, aí eu queria te fazer uma. Você quer beber água? água. Alguma coisa? Ah, você ia Peguei. falar. Uma outra coisa que eu acho que até para a gente, talvez, fazer a última pergunta, assim, antes da gente encerrar, que eu acho que é um assunto denso, que é assim, uma outra queixa também, né, que a gente tem nessa pós-maternidade, é a questão da libido, do desejo, né? Você trouxe isso no começo, da questão da sexualidade, né, do resgate da sexualidade, como uma das coisas, né, não só da maternidade, né, mas em outras fases da vida da mulher. Mas eu acho que no pós-parto, né, no pós-nascimento, né, pós-maternidade, isso também vem com muita força. Eu acho que de duas maneiras diferentes, eu sinto. Uma de uma cobrança, às vezes, muito irreal, no sentido que essa mulher tá lá com o bebê pequeno, amamentando, e que a atenção tá para o bebê e que tem que ser assim, né? A gente está falando de uma coisa instintiva, né? Assim, então, que tem que ser assim. Então, de mulheres se cobrando, quando na verdade não deveria de maneira nenhuma estar vendo essa cobrança, mas por outro lado, com o passar do tempo, a gente vê, né, a gente escuta, eu vejo, essas mulheres também, aí vem delas, né, elas começam a sentir falta de achar momentos na rotina para que isso aconteça, né, o namoro, a saída, a questão sexual de fato, como, às vezes, uma queixa de que não sente mais falta, mas que sente falta de sentir falta, né? No sentido assim, Uhum. eu tô tão exausta, eu tô tão cansada que realmente não me sobra libido para Para isso, né? isso. Quando sobra, eu quero fazer qualquer outra coisa que me dê prazer. Que faz muito sentido também, né? Quando a gente está muito exausto, né? Ou está trabalhando muito, que seja, mesmo sem ser mãe, você está tão exausto, quando te sobra um tempinho, às vezes você quer fazer uma coisa sozinha, né? Encontrar. Então, acho que o que eu queria te perguntar um pouco assim, esse resgate, essa questão do autocuidado tem muito a ver também com essa questão da sexualidade, né? Porque a impressão que a gente tem é que vai virar uma chave assim, né? Ah, de repente o bebê faz tantos meses, ou então tem mulher que fala, ah, quando você parar de amamentar. E na Uhum. verdade,
não é exatamente isso. Claro que tem questões hormonais, né? Claro que tem questões de cansaço, mas também não é uma chave que vai necessariamente virar sozinha, né? Muitas vezes esse Sim. autocuidado também tem a ver com isso, né? Com... A Adriana, que está aqui falando com a gente, ela já esteve na palestra, né, que eu e a doutora Milcha, a gente fala sobre sexualidade, e esse é um tema que sempre rende, ou seja, esse é um tema das mulheres mesmo, esse resgate da Uhum. sexualidade pós a maternidade. Acho que a gente pode pensar que tem uma sabedoria da natureza, quando essa questão da amamentação também mexe com a questão da libido, do desejo sexual, e mexe mesmo, né? A produção do leite e tudo mais tem uma relação direta com isso. Então, Uhum. existe uma questão que não é apenas psicológica, ou que não é só desse resgate, que tem a ver com esse tempo, mas uma coisa que eu trago, que a gente costuma trazer assim, é que isso por um tempo faz parte mesmo. Onde, como a gente fala, o bebê ele está numa relação simbiótica, por um tempo ele está numa relação simbiótica com a mãe. Simbiótica é dependência. Então, não existe energia da mulher para isso. Ela pode até tentar encontrar energia, mas tudo bem que não exista, porque a energia dela está para esse bebê. Mas depois de um tempo, e a gente pode pensar que essa mãe precisa começar a fazer esse resgate dela mesma, e acho que entra, Miriam, a resgate da sexualidade entra em várias coisas que a gente falou. Tanto no companheiro ou na companheira de te chamar para vir para fora desse mundo, entra em várias coisas, assim, ou de você mesmo se disponibilizar para isso. Nas palestras, quando a gente fala de sexualidade, a gente entra num termo que chama desejo responsivo, que não é só essa ideia do Tá, só espontâneo que um... vai vir. Pode falar. Não, é que agora deu uma travada. Eu tô mais. É, Quem está aqui na sala está ouvindo a Thalita bem? eu tô. Eu Só, não sei se será que foi a só sua, Miriam. avisar. Não, mas eu tô te ouvindo, mas está dando algumas travadas. Depois só ia te pedir se alguém Tá. puder avisar se está travando Ah, também para quem está ouvindo ou se é só para mim. Às vezes é uma questão também da nossa conexão aqui. Desculpa, tá? sim. Não, tudo bem. Pode. Então, eu acho que aí a gente usa um termo que chama o desejo responsivo, que é Obrigada, você amor. poder. é, escuta, né? Estão Tudo ouvindo. bem. Tá. Que é você poder despertar o seu desejo, não ficar esperando esse desejo espontâneo, que ele vai vir. A gente pode pensar que Tá. quando um casal decide ter filhos, quando alguém decide ter filhos, existem muitas expectativas em relação a essa criança que ela vai trazer. E depois que a criança nasce, também muda a dinâmica familiar. Então, até resgatar aquele papel de homem e mulher, da mulher amante, é um processo psicológico para a mulher, né? Eu já ouvi tanto de mulher que não tem o desejo, como de mulher que eu tenho vergonha de ter o desejo, porque eu sou mãe agora, como Hum, se isso fosse hum, algo errado. Então, assim, tá. nessa questão da sexualidade entram muitas fantasias também, inconscientes, inclusive, e até tabus sociais, questões sociais em relação ao que é a mulher. O papel da maternidade é um papel que é muito importante da mulher, mas a mulher também é amante, né? Assim, também é aquela que transa, aquela que ama. Então, acho que tem muitas coisas que também nessa hora a maternidade tem que ser desconstruídas, que fazem parte desse resgate. Não para todas, mas para algumas. E pensar nessa questão do desejo responsivo, de que esse desejo ele pode vir espontaneamente, às vezes ele vem, acontece, você vê o seu parceiro, alguém fazendo alguma coisa, você vê algo, né? Você procura um vídeo, você vai atrás de alguma coisa que te excite. Mas também é importante que você busque, que a coisa comece a se mexer nesse aspecto, porque libido, Tá. do ponto de vista junguiano, por exemplo, ela é energia de vida. Então, se você não libera espaço
para que a sua energia de vida encontre com a sexualidade, fica difícil também que ela surja apenas espontaneamente quando você está ocupando toda a sua energia com outras coisas. Tá, faz muito sentido. Desejo responsivo. Desejo Gostei responsivo. disso. Tem essa coisa da fantasia do espontâneo, né? De que, nossa, de repente eu vou olhar e vou sentir o maior tesão, assim. Mas não, acho que você tem uma coisa de poder buscar isso, assim. Mesmo que a sua... buscar... acho que isso tem até a ver com a criatividade, assim. Buscar incentivar essa sua fantasia, o seu desejo, o desejo responsivo, você se responsabiliza pelo seu desejo. E aí ele começa a vir também, de alguma forma. Então, tem muito a ver, por isso que eu falo que acho que tem muito a ver com esse resgate de forma geral, e a sexualidade entra nisso. Uhum. Né? De você Porque dando espaço. exatamente, de novo, né, buscar um espaço que não vai estar ali, né? Acho que quando você fala que a sensação que vai aparecer de forma espontânea, é um pouco como eu estava falando, a gente fica esperando o ideal, né? Alguém falar para você que você pode ir lá para academia, ou sei lá, e nunca vai acontecer. Você vai precisar. E essa questão do desejo tem muito disso, né? A gente às vezes fica esperando voltar à adolescência, né? Assim, e não acontece. No sentido do desejo, e não acontece, né? E aí vem uma frustração também. E tem uma Sim. Adriana falando, né? Vergonha do próprio corpo também pós a maternidade. Acho que essa é uma outra questão também, né, tá? Sim. Como que é um essa outro mulher corpo. é um outro corpo e como que essa mulher pode se ver e se perceber como alguém sensual, erótica mesmo, né? Se erotizar no sentido de ver o seu corpo como um corpo que pode dar prazer para si mesma, para poder ver o olhar do outro não como um olhar que vai julgar o corpo dela, mas um olhar do outro como uma troca mesmo, de afeto, de prazer, de conhecimento, acho que é nesse aspecto. Então, essa questão do corpo também é algo bem, bem comum e que tem também a ver com os nossos padrões sociais, né? Com certeza, sim. Sim. E até talvez que a gente já tinha antes, né? Não é uma coisa que aparece agora, né? Mas você tinha, né? Você se sentia erótico, você se sentia sexy com aquele corpo que não existe mais, né? Então você entender que pode ser sexy com esse corpo novo também é um aprendizado mesmo, eu acho. Né? Eu acho que o que é importante também enfatizar nessa questão da sexualidade, Miriam, é que a gente, eu pelo menos tento encontrar um caminho de equilíbrio, assim, que a questão não é você não sentir vontade ou por um tempo você não estar disponível para isso, mas a questão é você uma coisa que sempre foi tão importante, que você viveu bem ou que você vivia de alguma forma, de repente ser deixada de lado. Acho que quando você já viveu isso, é importante você olhar e resgatar por que que essa questão da sexualidade está de lado, sabe? Porque eu também já ouvi assim, mas eu nem preciso mais, né? Tô aqui com meu filho. Não precisa, precisa. Sexo é uma coisa importante também, assim, se você já viveu isso, se isso era vivido de uma forma que você tinha prazer, então você pode resgatar isso em você. Pode ser que você viva de outra forma, porque agora a vida é outra, mas isso não quer dizer que você tem que abandonar. Então, e eu estou falando de sexualidade, mas eu acho que quando eu falo essas palavras, eu acho que entra para muitas coisas do aspecto da mulher. Ela não é mais a mesma, mas isso não quer dizer que muitas coisas que faziam parte da vida dela não tenham mais que fazer parte, que ela não possa resgatar, ou descobrir novas coisas, né? Ou descobrir novos prazeres, descobrir novos lugares ou coisas que gosta. Assim, essa vida individual, ela continua. Ela tem eu falo, né, um mergulho, uma pausa, porque acho que não é pausa, acho que é um mergulho bem profundo. É um mergulho, né? É um mergulho aí num mundo mais desconhecido, de que você não sabe o que vai vir, mas ela tem uma volta. E essa volta é necessária e importante. Sim. Também. A França está trazendo, né? Não conseguir erotizar com leite no peito, como se as mães não pudessem fazer isso. Eu acho que
Passa muito, né? Que esse é quase um, né? Assim, é a prova de que você é mãe. É É, como e você está agora sua mãe, amamentando. né? Sua mãe, como assim Como tá é que eu vou fazendo ter uma coisa tesão, dessa, né? né? É, e a fantasia inconsciente, né? De como assim? Sim, Dou esse leite pro meu filho, como assim eu tô aqui tendo uma relação é, sexual? Assim, eu acho que tem muitas é, coisas assim. Eu acho que tem muitas questões psicológicas que envolvem essa coisa, essa questão da sexualidade também. é. Que E a Adriana legal. falando, hoje estou muito mais realizada na minha sexualidade. Que bom. É isso mesmo, que eu acho que tem, né, assim, tem muita coisa para ser descoberta. Eu acho que nessa redescoberta pós-maternidade, eu falo isso para a Thalita, né? Assim, eu acho que a gente enlouquece completamente, né? Eu sou desse ponto de vista bem específico. Acho que a paternidade é enlouquecedora, mas eu acho que pouquíssimas coisas, não vou dizer nada, né? Porque eu não vivi tanta coisa assim para dizer, mas eu acho que poucas coisas transformam a gente, dão tanta coragem e fazem a gente se descobrir tanto, né? Quanto a maternidade. Então, se a gente também usa isso a nosso favor, né? Eu acho que a gente só tende a ganhar, inclusive na sexualidade. Essa É. semana, tá, eu ouvi uma frase que até acho que eu vou falar ela e eu vou deixar você encerrar, que a gente tem só 4 minutinhos. Tá, vão derrubar a gente, né? Daqui a pouco, não É, vão? não, eu quero salvar a live, senão, então, eu vou terminar com ela, e aí, que eu gostei muito, que é de uma psico, e ela falou que as mães trazem muito essa questão, eu não sou mais criativa, eu não me sinto mais criativa, ou durante a gestação, né, eu tô numa fase que só quero ficar parada, ou depois, e ela falou uma coisa que em que outro momento da sua vida você vai ser tão criativa? Você está criando um rim, está criando um Uhum, pulmão, você está criando uma uhum. criança, né? Assim, no sentido de educar, ou de ensinar. Então, assim, nada é mais criativo que a própria maternidade, né? E aí e é muito bonito a gente pensar nisso, porque é real, né? Uma criatividade concreta, né? Do seu É, corpo criando uma coisa nova. Então, é isso mesmo. Usar isso também a nosso favor, né? Eu acho. sim. E que nos ensina, Miriam, muito sobre o que são os processos da vida, né? Você fica ali 10 meses, 9, 10 meses, né? Criando esse ser que está aí dentro de você. Então, Uhum. ou seja, tem todo um processo que está ali guardadinho, que vai te fazendo mudar por um tempo e que depois desse processo que te leva aí para esse mergulho e que depois vem algo novo, que é essa criança. Então, também receba isso que a gestação ensina como para a vida depois de que esse resgate é um processo, tem um novo processo que vai ser vivido aí depois desse nascimento, dessa maternidade real ali, de estar ali com esse novo ser que você trouxe para a vida e que vai te trazer um monte de questões também, né? Sim, vai. Obrigada, viu, tá? Temos Adorei que nosso papo. encerrar. Temos que encerrar. Eu vou deixar salvo, porque várias pessoas me pediram que não ia conseguir assistir agora. E aí vou compartilhar lá com todo mundo no YouTube e no IGTV também do Instagram. Aí eu te mando o link também, tá bom? Tá bom. Super Obrigada, Miriam, obrigada pelo quem esteve convite e todo mundo aqui. aqui que participou, né? Beijão, gente. Boa Imagina. noite. Beijo, tchau, tchau. Beijo.